E nós vamos falar agora sobre uma entrevista que o Flávio Bolsonaro deu para o Globo, né? O Flávio Bolsonaro, vocês sabem, é senador pelo Rio de Janeiro e pretende concorrer à reeleição para o Senado também, né? Mas no Datafolha, na última pesquisa que o Datafolha fez, incluiu o nome dele como um possível candidato a presidente. Ele tinha até uma pontuação boa, melhor do que vários outros candidatos da direita, mas ele próprio acha que não é o caso, ele deve concorrer para o Senado e acha que os outros clãs da família Bolsonaro, né, os outros da família Bolsonaro devem concorrer também para o Senado e para a Câmara. Só que aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante aqui. Ele disse que seja lá quem for o candidato do Bolsonaro para a presidência, seja o próprio Bolsonaro ou seja outra pessoa, tem que garantir que o indulto vai acontecer, inclusive para o STF. O indulto tem que incluir o Alexandre de Moraes. Será? É uma saída, né? Até uma saída estilo os milicos na década de 80, né? Quando teve o indulto, quando teve a anistia para o fim da ditadura militar, a anistia valia para os dois lados. Valia para os esquerdistas e valia para os militares também, né? Essa notícia foi sugerida por Casca de Ferida, Hermes Ogrin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Flávio Bolsonaro diz que se sente lisonjeado com a sugestão de concorrer à presidência, mas defende que ele e familiares disputem vagas no Congresso, né? A gente sabe que existe um plano do Bolsonaro, um plano muito importante, diga-se de passagem, de ter uma maioria no Senado. Essa maioria no Senado é quase tão importante quanto ter a presidência da República. Então eu concordo com Flávio Bolsonaro que é importante o Eduardo Bolsonaro concorrer, a Michele Bolsonaro concorrer. Tem se falado de uma chapa Tarcísio-Michele, mas talvez a Michele seja mais útil como senadora por Brasília. Ela tem uma vantagem grande para se eleger pelo Senado lá em Brasília, então seria uma outra alternativa. Brasília seria o Ibanez Rocha, que também é aliado do Bolsonaro, junto com a Michele Bolsonaro seriam os dois candidatos da direita em Brasília, até onde eu entendi, é essa a proposta, né? De qualquer forma, ele disse aqui, Flávio Bolsonaro afirmou em entrevista publicada pelo Folha de São Paulo nesse sábado que um candidato apoiado pelo pai, o ex-presidente, precisará assegurar um indulto ao patriarca após as eleições de 2026. O Bolsonaro é réu naquele inquérito absurdo, né, inquérito do, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes. Segundo Flávio, se acontecer do Jair ser condenado e um hipotético presidente aliado do pai lhe conceder um perdão da pena, será necessário garantir que o Supremo respeite os demais poderes, sob risco de gerar um cenário, segundo o senador, que envolva uso da força, né? Estou querendo dizer já que o Flávio Bolsonaro está pedindo golpe de novo aqui, ó. Não se referia ao uso da força em tom de ameaça, mas sim fazendo uma análise de cenário, né? Pronto, beleza, vamos usar isso daqui de novo para dizer que ele está falando alguma coisa, né? Aqui, ó, não vai só querer apoiar alguém que banque anistia ou indulto, mas que seja cumprido. É evidente que existe a chance do STF simplesmente descumprir a Constituição, como já fez em outras oportunidades, descumprir a Constituição dizendo que não pode ter indulto, não pode ter graça, não pode ter anistia, apesar disso ser uma prerrogativa, sim, do presidente da República. É uma prerrogativa constitucional. A anistia, se o Congresso aprovar, ela tem que ser aprovada no STF, ela tem que passar no STF, né? Flávio afirmou que eventual presidente alinhado com seu pai precisaria ter à disposição alguma forma de fazer com que o STF respeite os demais poderes. Eu, sinceramente, não vejo isso como um problema. Eu já expliquei para vocês que o próximo presidente vai trocar 3 ministros do STF até 2030. É verdade, é bem verdade que isso implicaria em Bolsonaro ficar preso até 2030 praticamente, porque o último ministro a ser trocado é em 2029, né? Então, assim, ficaria até o final. Mas, de qualquer forma, já poderia resolver no próximo mandato. Basta um candidato alinhado a Bolsonaro ganhar para trocar ministro do STF, 3 ministros. Ficaria ainda 3 ministros, mais os 2 que já foram indicados por Bolsonaro, 5-6 no STF. A esquerda ainda teria vantagem. Basta fazer o impeachment de um único ministro do STF no Senado e a gente já consegue ter a maioria, já fica 6-5 a nosso favor, né?
Aí ele fala aqui, é uma hipótese muito ruim que a gente está falando da possibilidade do uso de força, a gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes. Estou fazendo análise de cenário, Bolsonaro apoia alguém e esse candidato se elege, dá um indulto ou faz uma composição com o Congresso para aprovar a anistia, em 3 meses está tudo concretizado e aí vem o Supremo e fala, é inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Isso não dá. Na entrevista, Flávio também defendeu que a anistia do 8 de janeiro é a saída honrosa para todo mundo, o Supremo, o Alexandre de Moraes e o Congresso. Ou seja, ele quer botar o Alexandre de Moraes também nessa anistia, o que eu acho que faz sentido. Muito embora eu ache que o Alexandre de Moraes tem que pagar pelos crimes que ele está cometendo. Não o que ele está fazendo é muito além de uma mera interferência, de um mero erro, né? É algo que realmente é absurdo, né? Nessa anistia vai ter que entrar também o Alexandre de Moraes, porque no meu ponto de vista ele cometeu vários atos de abuso de autoridade ao longo deste processo. Cotado como possível sucessor do pai em uma candidatura presidencial, Flávio disse se sentir lisonjeado com a menção ao nome, mas afirmou que sua decisão de disputar um novo mandato no Senado é imutável. Ele defendeu ainda que o Eduardo Bolsonaro vai disputar senadores também. É muito importante ter um Senado muito forte nisso daí, né? Então, eu achei interessante essa proposta do Flávio Bolsonaro de realmente estender o indulto e a anistia para o Alexandre de Moraes, porque, sem dúvida alguma, é uma das preocupações que o pessoal do STF tem, tá? O Alexandre de Moraes está, a essa altura, já desesperado, porque ele sabe que não há nenhuma justificativa para os absurdos que ele vem fazendo, e, no final das contas, esses absurdos completos vão ter que ser respondidos judicialmente em algum momento. Ah, ok, mas ele está lá no STF, nada vai acontecer com ele. Não sei. Como eu falei para vocês, existe uma possibilidade muito concreta de até 2030 a direita ter uma maioria no STF e essas coisas podem mudar muito facilmente lá, né? O Alexandre de Moraes certamente não vai conseguir manter o showzinho dele por muito tempo e certamente uma das preocupações que ele tem é ele próprio não ir parar na cadeia com essa lambança que ele está fazendo nesse processo, né? Então, é uma saída honrosa para todo mundo, segundo ele está dizendo aqui, uma grande anistia para todo mundo e seguimos em frente. Porque o ponto é, a direita vai voltar ao poder? Eu não tenho dúvida nenhuma. A população brasileira está caminhando para a direita, né? O STF errou no momento que achou que Bolsonaro era um outsider. Não, é uma pedra no caminho, um detalhezinho, a população vai voltar à normal, vai voltar a gostar de Lula e do PSDB, né? Vai votar de novo entre Lula e Aécio, não sei o que lá. E não vai, nunca mais vai voltar isso, né? Então você pode entender que o STF tomou esse caminho errado e aí foi dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta, se meteu numa saída, num buraco que não tem saída agora, fica numa situação que não tem como retroceder. Um caso de anistia seria uma maneira de resolver esse problema todo, inclusive para o Alexandre de Moraes, né? A questão toda nessa história é que isso não agrada certamente o Alexandre de Moraes neste momento, porque ele está ainda com essa expectativa de que a população vai voltar a gostar da centro-direita ou da centro-esquerda, ou de alguém que não seja Bolsonaro ou bolsonarista. Isso não vai acontecer, né? Enfim, vamos ver como é que vai caminhar isso daqui. Claramente o pessoal da Folha de São Paulo tentou encurralar o Flávio, não chegou a lugar nenhum. O Flávio certamente vai ganhar aqui no Rio de Janeiro para o Senado novamente. E anistia para o Alexandre de Moraes, eu não gosto dessa ideia não. Eu acho que a gente consegue ganhar dele, tá? Mas enfim, pode ser uma alternativa no final das contas.